Olá, estamos aqui com o mestre Michiharu Sogabe, Kodansha, nono Dan, faixa vermelha, para a nossa palestra do Despertar do Sensei. Tudo bem, Sensei? Tudo bem, boa noite, Sensei Calazans. É grande prazer estar com você. Então, Sensei, essas palestras são um aprendizado para os professores, né? Eles fazem a palestra, gente do Brasil todo, até fora do Brasil tem participado. É o 6º ano que nós estamos fazendo essas palestras. Legal. Inclusive, elas valem pontos, são oficiais para os exames de graduação de faixa preta da Federação Paulista de Judô. E uma das propostas desse ano foi justamente entrevistar os mestres mais antigos, os precursores aqui do judô na nossa região do Vale do Paraíba. Né? E o senhor, como nosso mestre mais graduado, foi eleito aí pelo grupo de professores para ser entrevistado. Eu queria começar, Sensei, perguntando, o senhor começou judô onde, com quem, com qual idade? Então, eu comecei a treinar judô numa centro de treinamento da Kaikan, né? Kaikan é encontro do professor do colônia japonesa, né? Que plantava na lavoura. Então foi nessa colônia que eu fiz o judô, para começar o judô em si, na verdade. E quantos anos o senhor tinha, Sensei? Eu tinha 16 a 17 anos quando comecei o judô. Eu era da lavoura e à noite treinamento de judô, 2 vezes por semana. Esse foi o começo com um professor que veio lá do Japão como funcionário da Cooperativa Agrícola de Cotia. E qual que era o nome dele, Sensei? Kenji Katsumata, funcionário da Cooperativa Agrícola de Cotia. É um professor que veio do Japão para trabalhar como empregado da cooperativa, onde ele deixou o início do judô na colônia lá de Cotia. Sim. E o senhor veio para São José em que ano, Sensei? São José dos Campos? São José eu vim para São José dos Campos em 73. No final de 73 eu vim para São José trabalhar no esporte aqui na cidade de São José, no Tênis Clube de São José dos Campos, onde começou o judô, junto com o pessoal que já treinava no clube. Exatamente, eu inclusive participei, Sogabe Sensei, meu professor, comecei na turma do Sensei Amadeu no tênis clube e passei para a turma do Sensei Sogabe, no meu caso, em 1975. O Sensei Sogabe ficou por bastante tempo lá, com as turmas de competição e também como professor, como técnico da seleção de São José dos Campos por muito tempo. Jogos regionais, jogos abertos, uma equipe campeoníssima, né? E a Academia Sogabe também, onde era a antiga Academia Orion, na Vila Maria, Sensei Sogabe assumiu aquela academia. Eu treinei muito na Academia Sogabe também, no Orion, né? Na verdade, São José já tinha judô. Tinha uns professores que treinavam judô. Eu vim para reforçar, trabalhar mais sobre o judô. Foi o que o Tênis Clube me contratou na época, em 73 a 74. Muito tempo atrás, né? Sim. E, na verdade, na época, tinha alguns judocas treinando no clube. Por exemplo, o pessoal do Canebo, pessoal do Amadeus, era um professor antigo que treinava no Tênis Clube. Aí eu vim só para somar com esse pessoal. Amadeu Esteves, depois aluno Satoru Hirakawa, mas depois veio Calazans, assim por diante. Só cresceu o judô de São José dos Campos. A partir de 1973 a 74. Exatamente. Inclusive, existe um divisor de águas, que nós já tínhamos judô. Aqui lá atrás, teve aqui o professor Ninomiya, né, Sensei, que foi até massagista e guarda-costas do presidente Juscelino Kubitschek, que passou por São José, mas não foram professores que estabeleceram aqui. Sogabe Sensei estabeleceu aqui e foi muito importante para o Vale do Paraíba, para São José dos Campos, a nossa aproximação com a Federação Paulista, através da vinda do mestre Sogabe, os treinamentos de kata. Sensei, na sua opinião, o que o senhor acha importante para um professor? Esse é um curso para professores, né? Uma palestra, mas é um curso de formação, chama Despertar do Sensei, as palestras, que é para despertar novos professores, né? Que tenham interesse, pessoas que tenham interesse de futuramente ser professor, né? O que o senhor acha que é importante para um professor? O que o professor tem que
Para ser um professor, o que é importante? O que o senhor acha? Aí, como eu disse, né, o judô é uma modalidade muito importante para a formação de homem para a sociedade. E assim por diante, né, já teve o início cumprindo o dever do Jigoro Kano. As regras seguem, não mudou nada. Quantos anos tem o judô? Mas o princípio dela, ela manter, é formar homem, gente importante para a sociedade, além da técnica, da luta, para a formação da gente que possa ser útil para a sociedade. Esse é o judô que veio aqui em São José dos Campos. Exatamente. Então, o professor ele deve se preocupar sim com o esporte, com a competição, com as técnicas, mas também com a formação da pessoa, né? Para formar o cidadão de bem. Nós seguimos, né? Os professores do judô seguem a regra, além de treinar fisicamente, formar lutas, mas o princípio dela é formar pessoas que formem gente importante para a sociedade. Queira respeito, disciplina, esse é o judô que nós seguimos até agora, nesse São José dos Campos. Sensei, hoje a gente tem o Sensei Google, né? Que é o celular. O aluno está toda hora vendo coisas na internet, golpe diferente, golpe já quer fazer, né? Mas a gente sabe que o judô é importante, uma base técnica. É importante a pessoa primeiro ter uma base técnica, para depois ela poder buscar uma variação, né? O que o senhor fala para mim sobre o Ticombe, a importância do Ticombe, do treinamento, esse desenvolvimento técnico do aluno, né? O que o professor precisa preocupar para o aluno ter uma boa técnica? Mas, felizmente, né, é a evolução da época. Antigamente, a gente pegava na luta, pegava no kimono e praticava queda ou jogando tudo. Não. Agora tem esse aparelho que ajuda mais a crescer. Qualquer judoca tem um aparelho aí para estudar. Além de praticar pegando no kimono, ele pratica com esse estudo. Tem informação do mundo inteiro, de todo mundo sabe onde que tem o judô. É lá do Japão. Então ele chama facinho e fazer estudo. Por isso que eu fiquei preocupado em parte, né? Preocupado em parte. Por quê? Porque a gente pega no kimono para praticar, enquanto que o moçada de atual pega no aparelho e estuda lá do Japão, lá da China ou da Rússia. Ele tem tudo quanto as informações. Então, nós temos essa vantagem. Agora, nós, judoca, que começou lá na luta mesmo, pegando no kimono, jogando e caindo, essa aí foi a época. Agora, a evolução vem exatamente com esse aparelho que traz todas as informações. Então, nós temos, né, essa vantagem agora. Além de nós termos praticado, agora nós temos esse aparelho que a moçada estuda do mundo inteiro e informa para nós também. Esse é o judô. O senhor vê, né? Antigamente a gente tinha aquele timaço do Brasil, né? Que era Arnaldo Menani, Fuscão, o Tico, aquela Machuço, toda aquela turma fortíssima que tinha no passado, o próprio Luiz Shinohara, aquela turma toda, mas eles iam para o campeonato internacional, não tinha internet, então eles não sabiam o que encontrar, pegavam um russo segurando todo torto, com os golpes diferentes, ninguém sabia o que achar pela frente. Hoje o senhor falou uma coisa certa, o judoca hoje ele vai para a competição, se ele quiser pesquisar, estudar o adversário, pelo equipamento, ele já conhece, já chega lá conhecendo o que ele vai encontrar pela frente no campeonato, né? Exatamente, né? A evolução, a gente, né, tem essa vantagem que eu falei, o aparelho traz tudo quanto é informação do mundo inteiro, né? Quando é que a gente ia estudar um adversário que lá na frente ia lutar? Infelizmente não tinha essa chance. Só na hora da competição ou algum conhecimento anterior, era muito pouco. Agora não, agora tem toda a informação de cada judoca que vai competir. Essa é a vantagem que eu digo, né? Pelo aparelho, queira ou não, ela vai ajudar a evoluir o judô. Como judô antiga, dificilmente como
o adversário saber de um judoca. Por exemplo, o Mundial 64, mais ou menos, o Shizawa, ele ia competir lá no Japão. Saber o que era. 2 meses de navio viajando para ir lá no Japão para competir. Então, essa dificuldade era grande. Agora, com o aparelho, você vê todinho. Quem é quem, que golpe eles aplicam. Então, você vê, facilitou tudo, né? Mas, antigamente, essa dificuldade, pessoal que trabalhou muito, valeu o esforço também. É verdade. E o Sensei Sogabe, quando veio para cá, na época foi o seu Artini, foi delegado regional, seu Adelmo, né? Esse pessoal, né, já são falecidos. O seu Jarbas está aí com a gente até hoje. Esse ano completa 104 anos, né? E eles ajudaram a descobrir o Sensei Sogabe lá em São Paulo e ajudaram a trazer para cá, né? E a vinda do Sensei Sogabe também tem uma coisa. O Sensei Sogabe, além de nós que fomos alunos do Sensei Sogabe, eu vou dar um testemunho meu pessoal. Os nossos exames de faixa preta, dos meus colegas, eram sempre os melhores, porque ele tinha uma base técnica muito forte e ele era muito rigoroso. Hoje a gente até vê o jeito que ele lida com os meninos, a gente fica olhando, né? Igual o filho da gente fala, pô, pai, o senhor com os netos agora tá mole, né? Com a gente o senhor era duro, você com a gente ele era duro. Agora ele tá bonzinho com a turma. Mas os nossos exames eram os melhores, né? Ele fazia isso porque ele queria que a gente aprendesse. E o Sogabe tem uma coisa também, que é o trabalho, né? Eu conto sempre uma história que ele estava trabalhando no Nihon, no Japão, veio para o Brasil, tinha acabado de chegar e ficou sabendo que ia ter um campeonato no SESI. Eu estava lá montando o Shaijo, a área de competição, sozinho, porque mudou o horário, deu um problema lá que teve que mudar tudo. Aí o Sogabe chegou para ver, viu que eu estava lá, e não tinha ninguém, eu estava sozinho, arrumando o dojo todo, lá o Shaijo todo, e ele tirou a camisa dele e veio me ajudar a arrumar, porque a vida inteira ele fez isso, a gente ajudava, né, no tênis clube, aquele tatame de palha, um joçado danado, com pó, né, o psicólogo mandava colocar a criança no judô, o pneumologista mandava tirar por causa da alergia do pó, né, mas era muito pó aquele tatame, mas a gente montava no tênis, nós lá, o Sogabe à frente, montando as competições, então, esse trabalho, sensei, é uma coisa que vai ficar para sempre, que nós aprendemos a trabalhar através desse exemplo, né, de trabalho. Então, exatamente o que você disse agora. Agora a gente, né, sensei, sozinho não faz nada, né? Então, por exemplo, eu vim para o tênis montar tatame, ajudar a pessoa a pedir ajuda. Então, era dessa forma, né? Ajuda do professor Adelmo, professor Artini, né? E os atletas ajudando. Foi dessa forma que o judô praticou e vejo até agora. Hoje, né? A gente faz essa comparação. Algum, né? Tinha que ir para a luta carregando tatame, tudo. Esse era assim. Agora tudo está bem planejado. Evolução cresceu muito. E graças a Deus, o judô é uma modalidade que colônia ou qualquer raça, o povo do Brasil, não só do Brasil, mas os outros países, considera o judô como prática de formação de gente para a comunidade, porque não é só a luta que a gente aprendeu. Exatamente, era pai, era irmão, era tudo. Você fazia parte de tudo isso aí. Não era só lutar, não. Então, você vê quanto que o judô é eficiente para a comunidade, para o povo, principalmente aqui no Brasil, né? Judô é uma modalidade respeitada. Qualquer lugar que for, judoca é respeitado, devido ao princípio e o fundamento é a disciplina. Esse é o judô. Por isso que eu acho que o judô é uma modalidade que evoluiu muito e nós temos essa sorte que o professor Jigoro Kano deixou para nós estudar, formar gente útil para a comunidade. Esse é o judô. É isso mesmo, é verdade. Então, gente, vocês veem que o Sensei Sogabe ele vai, gira e volta nisso aí. Isso realmente é o que importa no judô, né? É a formação da pessoa, a formação do cidadão de bem, a formação da pessoa útil para a sociedade. Sensei, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa, tá? Foi uma conversa bem informal e uma entrevista, né? Eu queria aqui, Sensei, agradecer
a sua disponibilidade de vir aqui na sua casa, a sua esposa tem mãe Dona Maria, o filho Coit, que eu conversei também, prontamente nos ajudou a ajustar isso aqui. Nós estamos meio contra o relógio, com o despertar de ser meio corrido esse ano aí, né? Mas vale a pena a gente estar aprendendo mais com o nosso mestre. Eu que quero agradecer o professor Calazans, por exemplo, né? Como eu tinha dito, sozinho a gente não faz nada. Exatamente, né? Lá atrás, tinha meia dúzia de judocas treinando. Hoje tem lá grandes pessoas, né? Para começar, por exemplo, Calazans é um judoca que formou lá atrás e continua trabalhando para a comunidade. Esse é o judô que nós estamos aí. Parabéns, sensei. Continua dessa forma, que com essa modalidade judô que Jigoro Kano deixou para nós, essa incumbência, nós estamos felizes, orgulhosos de poder dando condições para ajudar os mais novos que vêm. Esse é o judô nosso. Parabéns. Muito obrigado, hein? E hoje é um dia especial. Hoje é o dia do professor. Então deixa eu dar um abraço aqui no meu professor, né? Hoje é o dia do professor aqui no Brasil. Obrigado, sensei. Obrigado. Valeu. Valeu, tudo de bom. Olá, amigos. Dentro do nosso ciclo de palestras, com os mestres notórios aqui do Vale do Paraíba, estamos aqui com uma personalidade conhecidíssima no meio do judô, de alta referência, o mestre Orlando Sator Hirakawa, da Associação Hirakawa de Judô. Um prazer, uma grande honra estar com o senhor, sensei. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para melhorar e continuar a nossa luta, né? É isso aí, nós vamos aí fazer umas perguntas para o sensei Hirakawa, aprender um pouco com ele. Eu tenho certeza que será muito proveitoso para todos vocês. Hirakawa sensei, esta palestra faz parte do Despertar do Sensei, que é para novos professores, orientações. Nós temos várias temáticas, inclusive seus filhos são palestrantes também, de outras temáticas. E eu gostaria aqui de começar perguntando para o senhor, sensei, do início do seu judô. Quando o senhor começou, com quem o senhor começou, qual foi o seu início como judoca? Sim, eu comecei na ADC da Kanebo, a Instinto, Fiação e Tecelagem Kanebo do Brasil. E o ADC tinha um professor Kihara, que vinha de São Paulo, mas nós não podíamos, só quem era funcionário da fábrica. Mas uns amigos meus, muito bondosamente, permitiram que eu começasse a treinar. E como eu trabalhava durante a semana, e lá era quinta e sábado, e eu ia só sábado à tarde treinar. Com essa oportunidade que me deram, foi na ADC da Kanebo, da extinta Fiação Tecelagem Kanebo do Brasil, que hoje é o shopping lá, o supermercado Shibata, é isso. Né? E depois, na sequência da Kanebo, o senhor foi para quais entidades? Antes de ter a sua associação? Foi em 1963 eu comecei lá, depois eu passei pelo Orion, fiquei algum tempo. E quando nós começamos a despontar, como eu, o professor Amadeus e o Mário Kamoto, fomos convidados para o Tênis Clube. E na época nós fomentamos o judô do Tênis Clube de São José dos Campos, naquela época. Verdade, inclusive o sensei Amadeu falou aqui na palestra dele, vocês vão ouvir aí, falou sobre os 3 mosqueteiros, que era ele, o sensei Hirakawa e o falecido Mário Kamoto, né? E sensei, em qual ano o senhor fundou a sua academia? Isto. Em 79 nós inauguramos a academia, né? Mas teve uma trajetória em que em 1974, ainda faixa preta irregular, e por conta de eu participar pela Prefeitura de São José dos Campos dos Jogos Abertos, né? Lá em Cruzeiro, e eu trabalhava numa loja e treinava, e por conta disso eu fui dispensado da empresa, né? Porque não sei, até hoje eu não posso dizer certo, mas o gerente da loja simplesmente disse que não precisava mais do meu serviço, e foi onde o saudoso Sargento Artini, que você conheceu. Sim. Ele foi delegado regional. Isto. Ele perguntou se eu queria dar aula de judô, e aquilo me colocou lá no CTA, em 1974, comecei a dar aula lá. Bastante gente entrou com o senhor lá, né? Inclusive o Libório, nosso faixa preta da academia, foi o Libório, né? Sensei Hirakawa, eu inclusive me espelhei no senhor, que o senhor foi um dos primeiros professores de judô, pelo menos aqui na nossa região, a buscarem o a mais da formação na faculdade de educação física, né? Eu lembro que o senhor tinha
trabalhava, saiu do trabalho, como o senhor disse aqui, mas comprou uma Kombi, levava os colegas de escola, fazia o frete para Taubaté, na Unital, onde tinha educação física. Só tinha a Unital aqui na região, não tinha outra faculdade de educação física, só em Taubaté. Hoje tem várias aqui em São José, mas não tinha. Como é que foi isso aí? Por que o senhor quis fazer educação física? Diz para mim. Pois é, e eu não ia fazer educação física. O meu desejo mesmo, aquele sonho, talvez por achar bonito o jaleco branco, eu queria ser médico. Eu tentei fazer 2 vestibulares em Taubaté, na Unital, e Carlos Eugênio Bacos. Um dia ele chegou, japonês, você já está no esporte, rapaz, você faz educação física. Eu nem sabia o que era educação física, né? Aí quando eu me inscrevi, eu me inscrevi para educação física e também curso de matemática, porque diz que japonês é inteligente, né? E eu gostava muito de matemática e eu praticava também, né? Mas aí ele falou, rapaz, eu vou fazer, né? E eu não entendia, mas aí eu comecei a fazer educação física, mas a faculdade, professor Carlos, eu vou dizer aqui uma verdade, uma realidade. A minha mãe teve 11 filhos criados. Ela perdeu uma filha no Japão e perdeu outra aqui, então seria 12 que ela gerou. Mas ela sempre falava, eu tenho 10 filhos, nenhum prestou para estudar. Né? E aquilo martelou na minha cabeça. Um dia eu comecei a fazer madureza ginasial, que eu não tinha o grupo escolar completo, que eu fui reprovado lá em Campo Grande, e eu prometi que nunca mais ia estudar, mas Deus mudou a história da minha vida. Conheci a minha esposa, a Isabel, aí começamos a fazer a madureza ginasial, tanto é que eu não era obrigado a fazer madureza ginasial. Que é o supletivo de hoje, né? Esse supletivo mudou outro nome, mudou o nome, ficou né? mais bonito agora. Eu fui em Taubaté no curso de medicina, perguntei se precisava o comprovante do madureza ginasial e colegial, se eu passasse para escrever. Eu falei, não, é obrigado. Aí eu fiz o ginasial e o colegial, e depois eu não consegui, de 3.300 mais ou menos, fui 1.500, até recebi uma carta incentivando para continuar, sabe? Mas como eu já estava no esporte, e o professor Baca, usado por Deus, falou assim, japonês, faz educação física, daqui a uns anos vai ser regulamentado, vai ser obrigatório quem mexe com esporte ter esse curso, né? Aí, tanto é que quem é técnico de uma seleção nacional, não é de hoje que eles exigem isso, né? Tem que ter o CREF, tem que eles ser agora é para isso, né? Exatamente. Aí, Deus preparou. Eu quero contar aqui uma coisa interessante. E olha só o mistério da vida. Eu comecei em 76, 77 eram 3 anos. E por ironia da vida, meus pais faleceram em maio de 1978, o ano que eu formei. E eu fiquei tão triste, eu falei, eu não vou mais, não quis. E meus amigos incentivando, colega de classe. Tanto é que quando voltei a estudar, depois de 1 mês, 2 meses, eu não tinha falta nenhuma. Eles abonaram tudo, sabe? E eu tenho certeza que quando eu comecei a andar com a minha esposa, a namorar, noivar, ela sendo evangélica, né? E hoje eu reconheço, e tenho sempre que falar isso, nas palestras, no uso da minha palavra, com Makakiba Sensei, Sadao-san, que são cristãos também, eu faço questão de dar o meu testemunho, que Deus mudou a história da minha vida. Sensei, só complementando a sua fala, o Carlos Eugênio Bacos, que orientou o senhor, como é que é uma cadeia, né? Ele orientou o senhor me orientou, né? Para eu fazer educação física também, que era realmente a nossa vocação, né? Tanto sucesso que o senhor teve no esporte, porque realmente era a sua vocação, né? A educação física e ser professor de judô. Nesse contexto, o Carlos Eugênio Bacos foi delegado regional de judô com 19 anos de idade, como faixa marrom, ele não tirou a faixa preta, é graduado em educação física, assumiu várias funções diretivas no esporte, presidente acho que da delegacia da Federação de Futebol de Salão, uma série de funções. E hoje é o presidente do Panathlon Clube, que é um clube de serviço tipo Lions, Rotary, voltados para esportistas aqui em São José dos Campos, né? Pessoa muito ativa, um grande abraço pro Bacos. E Sensei, levando para o lado aqui, a gente sabe que o senhor, reconhecidamente, foi um dos maiores formadores de atletas, formador, sensei, não é técnico, que pega o atleta pronto e monta uma equipe, toma conta de uma equipe. É formador de atletas, podemos citar inúmeros aqui, de internacionais, Fulvio Beato, terceiro mundial em Paris, o Leandro Cunha, o Coxinha, também campeonatos mundiais, atleta olímpico, né? E o Rafael agora Godoy, que também é atleta olímpico, medalhista inclusive, está indo muito bem no circuito, vários outros, Kira, Dedé, Dedão, uma infinidade, o Rato, uma infinidade aqui de atletas. Se a gente focar mencionando, nós vamos esquecer de alguém, que foram muitos
os atletas que o senhor formou de alto nível. Conta pra gente aqui, o senhor sempre teve esse feeling, né? Para detectar o golpe, a técnica que serviria para aquele atleta, a sua forma de treinar os atletas. Eu sei por mim, que cheguei na sua academia com meu irmão gêmeo Rubens na década de 80, né, final da década de 70, começo da década de 80, e o senhor mudou meu judô totalmente da direita para a esquerda, passei a lutar de esquerda e fiz toda a minha vida competitiva praticamente com o ultimato que o senhor me ensinou de esquerda e com as técnicas de esquerda, né? Então, queria que o senhor comentasse um pouco da sua visão para os professores que estão aqui nesse curso, que pretendem ser formadores, formar alunos e se envolver também nesse lado competitivo. Voltando à ação do professor Baco, eu não sabia que ele era faixa marrom e não pegou preta. Não chegou a tirar. É uma questão agora, por honra, indicar ele e graduar ele. Sim. Merecidamente. Sim. Né? Ao menos a faixa preta. Sim. Concernente a isso, eu entendi uma coisa. Como eu não consegui sobressair por causa da lesão que eu tive logo nos meus primeiros 3 meses de iniciação de judô, fui infeliz, estouraram o meu joelho. Entende? Eu vi, então, uma necessidade. Como eu não consegui, então, meus alunos vão ficar bom, vai ficar melhor do que eu. Esse é um princípio. Mas depois que comecei a estudar a Bíblia, eu tenho que dizer isso. Eu recomendo todos o Salmo 119, versículo 97, 98, 99, 100 e até o 105. Esses versículos do Salmo 119, para aqueles que querem conseguir algo que está lá o segredo. Eu sempre falo isso. Mas eu vi uma coisa interessante, que tem pessoa que tem aptidão para aquilo, mas não quer dizer que ele vai chegar lá. Ele tem que ter uma motivação, ele tem que fazer ele se interessar. Porque o professor Nilo, nosso diretor lá na Faculdade de Taubaté, hoje universidade, no ano que eu formei, virou universidade. Ele falou, antes de ser professor, tem que ser um incentivador. E aquilo eu guardei no meu coração. E eu vejo aqui que eu trabalhava na deficiência dos atletas, né? Porque cada um, se fosse o melhor, o seu Inagui o melhor golpe, então todo olímpico seria campeão do seu Inagui, mas não é. Então cada um tem sua aptidão, independente do seu biotipo também, tem isso, né? Não é porque o cidadão é grande, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele tem que acreditar e fazer, como você já falou, entende? Então é trabalhar na deficiência, fazer ele entender e acreditar que aquilo funciona. Hoje eu tenho uma visão mais apurada a respeito da mudança que está havendo de briga de pegada, de brutalidade, de estupidez, que para nós, os professores antigos, tem muitos, eu não quero denegrir ninguém, mas hoje eu estou tendo a coragem de falar isso, que judô não é isso, né? Mas, como eu disse no começo, nós temos que adequar as mudanças, não é assim? Porque se você não ataca durante 6, 5 segundos, você já leva... De uma maneira, você tem que aplicar de qualquer jeito, né? Entende? Então, eu via o potencial em todos eles, principalmente o que não era nada, né? Tinha alguns alunos lá que não tinha perspectiva nenhuma. Aí eu descobri uma coisa, que tem que fazer ele acreditar e fazer. Se eu comentar aqui do João Grandão, por exemplo. João Grandão, a família dele não acreditava e não queria que ele treinasse. Chegou na faixa preta. O Nu chegou na faixa preta. O Kira não tinha condições. Eu sempre falo isso, né? O Rato também não tinha. Mas aquilo foi um desafio para mim. E fui tão feliz que em 79, eu dou aula desde 74, 79 nós inauguramos a academia, aí começou várias pessoas procurando academia, né? Aí onde eu comecei a me esmerar, treinar, sem saber muitas coisas, eu comecei a me esforçar, entende? Aí eu descobri uma coisa, que todo mundo pode chegar lá, entende? Como você disse, tem que acreditar e ter fé, entende? E tem que obedecer, porque o segredo de chegar lá é obedecer. Por isso que eu falo, tem que ter um sensei, um professor idôneo, né, que se interessa pelo aluno. Nessa caminhada, professor Calazans, eu vi, sem denegrir a imagem de ninguém, eu observava que só os filhos dos professores que eram despontavam. Eu falei, não vai ser assim. Aí eu tratava todo mundo igual. Fernando Macoto era todo mundo igual, entende? Até os meus meninos começaram a reclamar para a mãe que eu dava mais atenção para A, para B e assim por diante. Mas eu falei, não, vai ser diferente. Quem treinar vai ficar forte. Mérito, né? Exato. Entende? E a Bíblia faz isso, né? Sim. Entende? Inclusive, o Sensei Hirakawa realmente ele tem esse dom de persuadir a pessoa. Aconteceu comigo, eu já vi ele fazer isso com várias pessoas no diálogo, na conversa, colocar na cabeça do cara que ele pode ficar bom, que ele tem que treinar, e a pessoa às vezes nem é tudo aquilo, mas ele acreditando,
acontece que a dedicação da pessoa acaba superando até o talento de outro. Às vezes a pessoa é talentosa, mas não tem vontade de treinar, não quer, né? E o outro não tem tanto talento, mas ele é persistente. E a palavra do sensei, do professor incentivador, e que dá essa motivação aí, acaba frutificando realmente. E nós vimos isso acontecer com vários atletas do Sensei Hiracal. Sensei, eu queria aqui aproveitar a oportunidade aqui, tá agradecido ao senhor. Estamos tomando seu tempo aqui. O senhor veio com toda boa vontade. Fui buscar o Sensei na casa dele para vir para cá para fazer essa entrevista. Nós precisamos entregar essas palestras aqui. Tenho certeza que o público que nos assiste vai ficar muito contente, vai aprender muito com o senhor. E o senhor já está convocado para as nossas capacitações regionais. Nós temos tentado fazer aqui na região do Vale do Paraíba encontros de professores, né? Que são tão importantes, que preocupa muito competição, 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 mas é como o senhor fala bastante da Bíblia, né? A Bíblia já fala que você tem que preparar primeiro em casa para depois sair para evangelizar. Então eu acho que a gente tem também, como professor, uma analogia, a gente tem que se preparar tecnicamente, preparar os professores, não é pensar só lá na frente, campeonato, pular etapa. Tem que aprender, tem que ensinar o judô, como o senhor sempre fez, para os nossos alunos, e a sua experiência vai ser de muita valia para os nossos professores. Tá bom, Sensei? Grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? E já está convocado para a nossa capacitação regional. Grande abraço a todos aí, tudo de bom. Olá, amigos. Com muita alegria estou aqui com o meu professor Amadeu Antônio Lopes Esteves, professor do Tênis Clube há muito tempo. Eu estou com 50 anos de judô esse ano. E comecei em 1975 no Tênis Clube, ele já ministrava aulas lá, então imagino, ele vai contar para nós aqui que ele já dá aula há mais de 50 anos no Tênis Clube, né? E a primeira pergunta, Sensei, primeiramente, obrigado pela sua presença, tá? Pode fazer a sua saudação, fica à vontade, Sensei. Boa tarde a todos, boa tarde, Calazans. Prazer estar aqui com você, faz tempo que eu não converso mais sobre o judô, mas é um prazer estar junto aqui de novo. Então, a proposta sendo do Despertar do Sensei, do nosso ciclo de palestras, é trazer os mestres, os grandes mestres da região, os precursores, os mestres de grande conhecimento, não só das técnicas do judô, mas da história do judô do Vale do Paraíba, para conversar um pouquinho com essa galera, que o Despertar do Sensei realmente é para despertar novos professores, para incentivar, para trazer a mensagem do judô. Eu vou começar, Sensei, perguntando para o senhor, o que o senhor lembra do passado, do seu começo do judô, com quem que o senhor começou, onde foi, os professores que passaram no começo aqui em São José dos Campos, que o senhor se lembra? Conta pra gente, por favor. Eu comecei na década de 60, fui levado para a Academia Orion pelo Sensei Salgasawara. Ele me convidou para que fosse assistir os treinos e também tinha uma escola de japonês que funcionava paralela à Academia Orion. Aí eu fui mais para conhecer a escola e acabei conhecendo o judô e comecei a treinar o judô. Na época tinha o professor Minomiya, o professor Nodeira deu aula também, então tinham diversos professores que ministravam aulas lá na Academia Orion. Depois, em 1969, nós nos transferimos para o Tênis Clube e começamos a treinar no Tênis Clube. Paralelamente, a gente começou a treinar também na academia do professor Kihara, lá no Parque Dom Pedro. Ia treinar todo sábado, a gente ia treinar lá na academia do Parque Dom Pedro. Em 1972, o professor Gerson Silva foi contratado pelo Tênis Clube e nessa época a gente dividiu as turmas. Ficou terça e quinta comigo, eu comecei a dar aula no terça e quinta em 1972, de juvenil para baixo. E a juvenil acima ficou com ele segunda, quarta e sexta. O Gerson Silva é o Gerson Loiro, né? O Gerson Silva era um professor, aluno do professor Moura de Araçatuba. Foi talvez o judoca que eu conheci, que eu treinei mais técnico que eu conheci até hoje. Ele era um atleta, como professor, muito técnico e uma pessoa de um nível muito bom. Aqui tinha, Sensei, dois Gersons, né? Um Gerson mestiço e o Gerson Loiro, né? Quem que era quem ali? Então, o Gerson Silva, que a gente chamava de Gerson mestiço, sem nem nada pejorativo, era o costume de chamar. E o Gerson Cunha, ele dava aula no Tênis Clube, e em 72 ele saiu. Aí veio o Gerson Silva, que começou a dar aula depois em 72. Então, o Sensei, o Gerson Cunha, então ele foi, antes do tênis, precursor do Gerson Silva. Então, quando começou, eu conheci o Gerson Cunha, porque ele ia treinar na Orion. Estava começando o judô do Tênis Clube e ele estava fazendo um treino conjunto lá na Orion. E depois o Adelma assumiu como diretor e nos convidou para passarmos para o Tênis Clube. A gente tinha disputado uns jogos regionais
e a nossa equipe foi vice-campeã. Nós perdemos só para Santos. Aí, com isso, a prefeitura fez um convênio com o tênis e conseguiu levar toda a equipe da Orion para o tênis clube. Aí começou a equipe do tênis clube a disputar pela prefeitura. Então o senhor é professor do tênis clube desde 1972. 72 eu comecei a dar aula nas terças e quinta-feira. Então são 53 anos, hein, do tênis clube. Até hoje, CC Amadeu é professor do tênis clube. Lá na Orion também eu acabei conhecendo, era o professor, aqui em São José é pouco conhecido, Gunzi Matsushi. Gunzi Matsushi, ele dava aula de judô e dava aula de japonês. E ele foi o primeiro árbitro FIGA do Brasil. Mais tarde eu acabei encontrando com ele no JUBS, quando eu fui para a CBDU, e nos encontramos, foi talvez o responsável por eu ter arbitrado na CBDU e ter alcançado os campeonatos que eu consegui. Sim. Sensei, justamente nessa temática aí da arbitragem internacional, o senhor se arbitrou bastante na Confederação Internacional, na Confederação Brasileira de Esportes Universitários e também nos campeonatos internacionais de desporto universitário, né? Conta pra gente os países, quais foram as suas experiências que o senhor teve nessa época. Em 1988, teve o Campeonato Mundial Júnior em São Bernardo do Campo. Na época eu fui convidado pelo professor Carlos Catalano Caleja, que na época era diretor de arbitragem da FIGE, ele me convidou para participar como árbitro. Eu tinha feito o exame para nacional lá com ele, aí ele me convidou para participar como árbitro desse campeonato. Aí eu participei, por coincidência eu encontrei o professor Gunzi Matsushi, que ele estava arbitrando. Aí ele me convidou para fazer parte do quadro de árbitro da CBDU. Aí eu passei a arbitrar os campeonatos da CBDU e sempre que tinha um campeonato, ele pedia para os coordenadores para me colocar na área junto com ele. E me incentivou bastante. Quando foi em 1996, eu fui convocado para um Mundial realizado no Canadá. Aí eu participei desse Mundial, por sorte eu fui bem, né? Aí depois, em 1999, eu fui convocado de novo para a Universidade, que foi em Palma de Mallorca, na Espanha. Também foi um campeonato bom. Quando eu voltei, aí eu conversei com o professor Matsushi, com o professor Dante Kanayama, e achei que estava na hora de encerrar a carreira. Aí parei de arbitrar na CBDU. Mas o senhor arbitrou muito campeonatos estaduais e nacionais também, que eu me lembro bem, lutas minhas, dos nossos amigos, muitos campeonatos, CC Amadeu participou e arbitrou. Na carreira dele como árbitro, além de professor, foi um grande árbitro também. Sensei, vou passar para outro assunto aqui. Aqui tinha uma turminha aqui, tinham 3 atletas que eram conhecidos 3 mosqueteiros, que era o Mário Camoto, CC Amadeu e CC Hirakawa. Eles se encontravam para treinar. Além deles treinarem com os colegas da academia, eles faziam ticom, eles participavam. Fala um pouco daquela época, CC, como que eram as competições, como eram os treinamentos de vocês, o que o senhor lembra dessa época? O Hirakawa e o Mário, nós praticamente começamos juntos. Faixa branca junto, até preta junto. O Hirakawa treinava na Orion, o Mário treinava na Orion também. E nós fomos juntos para o tênis. Na época os campeonatos eram bem diferentes. Na época eu que tinha carro, então eu pegava o Mário, pegava o Hirakawa, a gente participava dos campeonatos, levava lanche, dividia lanche. E todos os campeonatos que a gente participava, sempre um dos 3 se classificava, né? E depois a gente continuou, mesmo depois que o Hirakawa montou a associação dele, ele continuou federado pelo tênis. E a gente ia treinar em São Paulo, com o professor Kihara. Nos jogos regionais, ele fazia parte da equipe, nós participamos dos jogos regionais. Nos jogos abertos de Bauru também, o Hirakawa participou, o Mário, eu também. Nos jogos abertos de Bauru nós fomos juntos. Então, os campeonatos eram básicos igual hoje, né? Só que tinha um número menor. E a maioria era de adultos, né? Os adultos que participavam. Então, era difícil também para conseguir. E, por sorte, eu fui 5, 6 vezes campeão regional pela federação, Hirakawa também se classificou. E quando a gente veio da Orion para o tênis, já tinha atletas classificados. O filho do Artilho tinha sido 3º no Paulista, o Binho também tinha se classificado. Então, já tinha atletas formados com um nível bem alto, inclusive sendo campeões e vice-campeões no estado. Então foi uma época muito boa, onde a gente fez muita amizade e perdura até hoje. Infelizmente, um partiu antes da hora marcada, mas ele sempre está lembrado, quando a gente se encontra, ele sempre está fazendo parte do grupo. É isso aí. Você, Mário Camoto, né? Inclusive aprendi com ele um estrangulamento, aquele que pegava de um lado só, um catar de que pega na nuca,
e na gola pelo mesmo lado, o adversário não pensa o que você vai fazer, aí você põe na guarda, né, estica a perna na guarda, passa a mão por cima e estrangula, que é o estrangulamento, a marca registrada do Mário Okamoto. Eu ensinei para o meu DT pro Murti, o indiano, ele era faixa azul, começou a pegar todo mundo, até faixa preta ele pegava no estrangulamento, que o Mário Okamoto foi lá ensinar ele dele. O Mário gostava muito de chão, era Sudetsu comigo, nem o azar, né? Assim, o filho do Mário, ele está, o Alexandre está no Japão, ele faz jiu-jitsu, judô lá. Então, antes do Mário falecer, ele veio e queria aprender com o pai, aquele sodê que ele aplicava. Eu tinha até gravado, sempre eu converso com ele, ele lembra com saudade do pai, e ele comenta que ele sempre comentava que a gente treinava bastante juntos, éramos muito amigos. É da técnica, né? E o judô da época também, se era um pouco diferente, né? Tinha mais tempo para preparar o golpe, não era uma arbitragem atropelada, uma luta atropelada como hoje. Isso tinha mais tempo para preparação e se privilegiava mais o Ippon também, né? Até que era bem apurada, bem diferente da luta atual, que muitas vezes o resultado sai por pontos menores, sai por falta, o resultado da luta, né? Na minha maneira de pensar, eu acredito que mudou o foco. Antes a gente tinha por objetivo o Ippon. O Entrava na luta para Ippon, né? Era Ippon. Sim. Podia ganhar de outra técnica, mas o objetivo era Ippon. O que eu vejo hoje, eu estou assistindo os grandes lances, o atleta entra para fazer o adversário tomar punição e ganhar por punição. Então mudou o foco. No nosso tempo não, a gente queria o Ippon. Fazia o te-come, muito te-come para ter o golpe forte para jogar Ippon, né? O Gerson Silva, ele era meu peso era médio, não tinha nenhum médio, meu médio era até 78. Quando ele veio pro tênis, eu sempre disputava com ele e quando ele disputava eu acabava perdendo, porque ele era muito técnico. Aí ele falou, mano, no dia que você perder, eu vou voltar a competir de novo. E sempre treina seu golpe para você tirar Ippon. Esquece outro, sempre procura tirar Ippon. Então esse era o nosso objetivo. Hoje eu vejo que é um pouco diferente. É que o atleta, as regras mudaram, os atletas têm que aproveitar o que está na regra. A regra permite que ele faça isso, eu acho que está certo. Acaba se adaptando, né? Agora, eu acho que o judô perdeu muito né? a beleza do Ippon, não tem igual. Sensei, essa nossa palestra ela é muito voltada para novos professores, para a formação de professores, né? E eu gostaria, o senhor que ministra aula há tanto tempo, né? Eu me lembro do tênis clube, eu era um cara todo desajeitado, né? Primeiro que eu era briguento pra caramba na escola, quando entrei no judô nunca mais briguei. Porque a gente aprendeu com os nossos professores que o que tinha que descarregar ali no treino e o respeito pelo outro, né? Mas eu era todo desajeitado, falava que eu fazia com uma perna, eu fazia com a outra, não tinha coordenação, se você mandou, eu tinha paciência, pegava no pé, colocava ali e tal. Eu tinha um irmão gêmeo, Rubens, nós dois quando pegava pra lutar, era uma guerra também, né? Mas ele tinha muita paciência como professor, sempre teve. Então, faça algumas observações assim, com relação à aula, treino, que conselho o senhor teria para dar para os novos professores que estão aí querendo trilhar esse caminho como sensei de judô, como professor de judô. Muita gente hoje faz educação física até, mas encaminha como professor, né, que está muito forte nas escolas, nas academias, as aulas de judô. Então, por favor, se o senhor puder nos dar aí a sua opinião, dar os conselhos aí. Eu acho que o principal é você gostar daquilo que faz. E sempre ter como objetivo o aluno. Ele é a estrela, não você. Então, fazer tudo em prol do aluno. Em 1973, 74, eu fui convidado pela diretora da Escola Dinâmica para implantar o judô dentro da escola. Depois a Escola Dinâmica foi comprada pelo Objetivo e aí continuou o Objetivo. E quando eu fui para a escola, começar a aula na escola, eu já falei para a professora, aqui nós vamos fazer um judô, introdução ao judô, e respeitando todas as crianças. Se algum atleta se destacar, a gente caminha para uma academia que treina o judô competitivo. Então aqui nós vamos fazer o judô de iniciação, ensinando os princípios do judô, o respeito. Aí nós começamos esse judô na escola e depois continuou no Objetivo. No tênis clube a mesma coisa. A gente começou sempre dando aula, pensando na criança. Qual a melhor forma de ensinar? O professor Shinohara, quando eu comecei a dar aula, eu conversava bastante com ele. Ele me falou assim, mano, você fica observando o aluno. Cada criança tem uma característica. Às vezes você quer ensinar uma determinada técnica e ele tem facilidade em outra. Então fica observando. Aí, quando você vê que ele tem facilidade numa técnica, aí você começa a desenvolver essa técnica que ele já tem habilidade. Não queira impor uma técnica. E partindo desse princípio, eu sempre fiz assim. E
deixava o atleta treinar e depois eu ia corrigindo e encaminhando para essa técnica preferida dele, né? Mas sempre tendo isso, respeito pelo atleta, respeitar o horário de treino, comportamento, você tem um comportamento não só dentro do dojo, mas fora também, que sirva de exemplo. Não tem segredo, muito segredo de ensinar as técnicas. Eu acho que o importante é você conseguir cativar o aluno para que ele seja um judoca dentro e fora do dojo. Eu encontro com ex-alunos que hoje estão levando os filhos para treinar. E eles falam isso, Sensei, eu acho que o judô, o que eu aprendi, ficou comigo até hoje. A forma que isso passou para a gente permaneceu. Esses ensinamentos permaneceram até hoje. Ontem mesmo estive com o Gilberto, o Dr. Gilberto Rondon. O pai dele levou o Gilberto também para treinar lá no tênis. E o Gilberto estava tendo problema nas escolas. Aí ele chegou e falou, Amadeu, você não dá risada pro Gilberto, porque ele é terrível. Aí eu comecei a treinar o Gilberto, a gente consegui convencê-lo que não era isso. Ontem eu estive com ele, o filho dele voltou a treinar comigo, ele ainda falou, o Sensei, estava comentando com os pacientes dele, o Sensei foi o único que conseguiu me domar dentro do judô, porque eu era terrível. Então, acho que o importante é esse tipo de ensinamento que você tem que passar para o aluno. Campeão, vai surgir, você cria um ambiente dentro da academia, e aquele que tiver tendência para ser campeão, você só vai ajudar. Campeão já nasce campeão. Você tem que ajudar depois. Então, para cada um campeão, às vezes tem 90, 80, 90, que treinam não vão ser campeões. Não vão ser campeões de judô, mas campeões na vida, eu tenho certeza que se você trabalhar bem, fortalecer, não falo japonês, fortalecer o eu interior de cada um, eles vão ser campeões na vida. Eu tenho certeza absoluta que vão ser campeões da vida. Não vão ser campeões de judô, porque a pirâmide é muito difícil para chegar no cume. Mas campeões na vida, eu tenho certeza, e eu tenho experiência no tênis de pessoas que até hoje estão bem colocadas na sociedade e na vida profissional. Sensei, o senhor falou que o senhor tenta perceber a tendência, a facilidade que a pessoa tem para determinada técnica e vai desenvolvendo nesse sentido. Mas num genérico, né, numa turma de judô, numa aula de judô, o senhor tem que passar um conteúdo para a turma toda. Como que o senhor faz na iniciação? Por onde o senhor começa? Quais são as primeiras técnicas? Como que o senhor vai desenvolvendo essa questão das técnicas básicas? Normalmente a gente começa com uma técnica de Ashiwaza, uma técnica de Koshiwaza e uma técnica de Tewaza. A de Ashiwaza é o Sotogari, que a criança tem mais facilidade. A técnica de Koshiwaza, Koshiguruma, que também a criança tem bastante facilidade. E a de Tewaza é o Ippon-Shue. Então essas três técnicas a gente começa ensinando na criança. De preferência esquerda, direita, né? Para que a criança vá se acostumando. E no Ippon-Shue e no Koshiguruma, quando a criança tem um pouco de dificuldade, eu costumo deixar o tori parado e o que dá a volta por trás e encaixa a técnica. Aí o tori só tem o trabalho de levantar, para depois começar a fazer o giro, entrar com a perna e virar, né? E isso assim, dessa forma assim dá certo, porque o tori fica parado e o que dá a volta, e ele só tem o trabalho de encaixar. Então, praticamente são essas três técnicas que eu costumo iniciar. E depois, uma técnica de Ronkezagatame, de imobilização. Normalmente só Ronkezagatame no começo. E depois, através de um treinamento de chão, você vai observando qual a forma que eles têm facilidade para segurar, e você passa a ensinar outras técnicas. Mas essas três técnicas geralmente funcionam no começo. Depois você vai ampliando de acordo com o progresso da criança. Antigamente, quando nós começamos, Sensei, a gente ficava quase um mês só no Kemi para daí começar a fazer os golpes, né? Era muito tempo fazendo Kemi. Hoje a criança não tem mais essa paciência e os alunos já querem desenvolver, fazer alguma coisa. Como é que o senhor vai conjugando, fazendo o desenvolvimento do Kemi, ensinando a cair, já passando para as técnicas? A partir de que momento que o senhor vai introduzindo a lutinha propriamente dita, que acho que talvez com um coleguinha mais avançado que vai com cuidado? Como é que o senhor costuma fazer? Você lembrou bem. Quando eu entrei no Orion, os professores mais antigos, eles não davam aquecimento, educação física. Não tinha. Você entrava
fazendo o QMI e terminava o treino fazendo o QMI. O aquecimento era feito com o QMI e depois pegava um mais graduado e jogava bastante. Hoje mudou bastante. A criança, se você der uma física meio puxada, no começo, eles não aceitam muito. Então, eu procuro dar alguma recreação, deixar a criança fazer uma recreação e depois aqueles exercícios básicos do judô. Agora, queda é importante, faz a queda parado, cambalhota, em dois, para que ele comece a sentir, não ter medo de derrubar. Quem tem medo de cair, ele tem medo de derrubar o outro. Então, você tem que ir forçando para que a criança não deixe de fazer as quedas. Aí, com o tempo, você pega um mais graduado e fazer o contrário. Em vez de jogar, deixar que a criança jogue. Aí ele começa a jogar, aí ele vai adquirindo confiança. Aí ele vê que não machucou o coleguinha, não machucou, ele caiu, bateu a mão, aí passa o outro a derrubar, porque ele já sentiu que não tem perigo de machucar. Isso aí também é individualizado. Tem criança que entra no primeiro dia e já quer só lutar. E tem outros que não, ele quer treinar, chegou a hora de lutar, fala, não quero lutar. Então você tem que respeitar também. Esperar, dar o tempo ao tempo até que o atleta, ou a criança, ou o jovem, ele esteja predisposto já a fazer a luta. É isso mesmo. Então, gente, tivemos esse bate-papo com o Sensei Amadeu. Vai ser muito proveitoso no nosso ciclo de palestras Despertar do Sensei. Um pouquinho aí da experiência do Sensei Amadeu. Sensei, em breve nós teremos capacitações aqui na academia para professores, a gente tem feito periodicamente, aqui da Delegacia Regional do Vale do Paraíba. O senhor está convocadíssimo para fazer parte e transmitir a sua mensagem, seus aconselhamentos, a sua experiência para os professores novos que estão vindo aí. Muito obrigado. Sensei. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o judô. Eu acho que é o exemplo de que o judô, quando foi bem ensinado no começo, você tem tudo para seguir em frente. E o teu trabalho durante esses anos, como atleta, como dirigente, como delegado, prova que realmente você merece tudo que você tem. Obrigado, Sensei. Mas é porque eu tive um bom professor. Grande abraço, gente. Até a próxima. Olá, amigos. E assim encerramos esta palestra, que foi a palestra final do Despertar do Sensei 2025, com os grandes mestres da nossa região, referências nacionais do judô. E espero que vocês tenham tido muito proveito nas palestras desse ano. Vários professores da região fizeram as palestras. O objetivo de prepará-los, trazer para vocês conteúdos, um compartilhamento de experiências. Deus abençoe a todos e sucesso profissional. O judô, para mim, e para esses professores que fizeram as palestras, para os mestres que nós incentivamos, foi muito importante nas nossas vidas. Nós levamos com muita seriedade e todos nós vencemos dentro do judô. Tenho certeza, com amor, com dedicação, com perseverança, vocês também vão vencer. Grande abraço a todos.